Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias, aqui ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, a TV Canção Nova. Nós estamos sempre aqui lembrando que o nosso programa é ao vivo, nesse horário, no meio-dia, e ele reprisa às quintas-feiras, às 2 horas da manhã. Mas é sempre o mesmo programa. Você pode participar conosco, você é bem-vindo, você faz a pauta do nosso programa através do trocandoideias@cançãonova.com, também no Facebook /Trocando Ideias, pelo telefone no 12 31 86 2600, que também funciona como WhatsApp. E também por carta, você pode nos enviar a sua dúvida, o seu questionamento, a sua pergunta através da Caixa Postal 57, CEP 12.630, Cachoeira Paulista, São Paulo. Então, você pode participar conosco aqui no programa Trocando Ideias. Eu quero lembrar que hoje o programa, excepcionalmente a gente diz porque assim, o nosso programa, a gente sempre costuma comentar aqui que o público faz a pauta, porque geralmente quando começa com uma pergunta, as outras perguntas vêm sempre relacionadas, acaba que a gente tratando de um mesmo tema ou a maioria do programa sobre esse tema. Hoje nós vamos fazer um programa que é temático, né? A gente vai falar sobre a saúde da mulher, principalmente na reprodução, porque a gente tem a participação hoje especial do Dr. Eduardo Honorato, que está aqui conosco, né? E ele vai falar mais a respeito disso. Então eu estou falando um pouquinho dele aqui, já vou apresentar, já cumprimentar daqui a pouco a Ivana e o professor Felipe, mas para você correr aí, olha, e convidar várias pessoas a assistirem o Trocando Ideias hoje, porque ele está muito interessante para muitas mulheres que desejam ter filhos, qual é a posição da igreja, todo aquele questionamento que a gente tem, que chega muita pergunta aqui, né? Por que pode isso, o que não pode, que a igreja fala, né? Professor Felipe, o que é a igreja, professor? Professor, e a igreja, professor? Então, a gente vai falar a respeito disso aqui no programa de hoje, mas também o seu médico, né? Se você não tem o contato dele, depois você indique o Play Canção Nova para que ele possa assistir o programa, porque vai valer muito a pena. É uma novidade, é algo novo para nós aqui no Brasil, mas com certeza você vai gostar e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá certo? Então vamos lá, professor, bem-vindo. Bom dia para tudo, boa tarde já, né? Uma alegria a gente estar aqui nesse programa, tratar de um assunto que eu acho que muita gente não sabe o que é, naprotecnologia. Naprotecnologia. Um palavrão, né? Mas, olha, muito importante. E é muito importante porque é um dos temas que eu acho mais difíceis hoje na pastoral familiar, o controle da natalidade. E estamos aqui com o doutor Eduardo, então, que é especialista nisso, né? E vamos, então, trocar ideias. Vai dar um alívio em nós hoje, né, Ivana? Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, né, Carla, professor, doutor Eduardo. É uma alegria estar com vocês e com você que acompanha a TV Canção Nova. De fato, é um assunto muito bom. Eu conheci a Napro no curso que eu fiz lá em Roma. E para mim foi uma grande descoberta. E o mais bonito é que sempre são respostas de Deus para os tempos. É bonito isso, porque à medida dos tempos, Deus sempre responde com a novidade dele, que é eterna e que é sempre nova. Então, eu agradeço muito a Deus e à igreja, né, que sempre nessa busca de entender o que Deus quer e também de dando uma resposta conforme essa vontade de Deus. E a naprotecnologia é uma resposta de Deus para esse tempo, para ajudar tantas mulheres, né, tantos casais e principalmente nessa coisa que é linda, né, que a naprotecnologia ela vai ver a mulher como inteira, né, não só a questão da saúde dela reprodutiva, mas a mulher por inteira, que é tão complexa, né? Bastante. Os homens que eu digo, os maridos que eu digo. Ô, Ivana, para a gente também só lembrar, porque a gente fala sempre que a Ivana estudou em Roma, que escola é essa em Roma e o que você fez em Roma? Então, o Papa João Paulo II, ainda vivo, ele fundou um instituto que se chama Instituto João Paulo II, que é do estudo das famílias. Então, é uma cátedra moral,
né? É a cátedra moral muito forte do Instituto João Paulo II. Então, tudo que é relacionado à vida moral da família. Então, lá tem cursos de teologia para padres que estão iniciando ou também para leigos que querem se aprofundar nesse assunto, mas também todos os outros cursos de master, de doutorado, ligado à moral. Então, curso sobre a sexualidade e afetividade da mulher, que foi isso que eu fiz, mas também bioética, tantos outros. Tem um estudo muito bonito, que aí não é um mestrado, mas a pastoral familiar com essa base, e toda ela baseada na teologia do corpo de João Paulo II. Tão bonito, né? Porque a gente vê que a igreja realmente ela se preocupa com todas as áreas. E às vezes, eu quis que a Ivana trouxesse isso, porque às vezes a gente acha que a igreja, né, fica só naquela coisa de... Muita gente acha que é só o padre no altar e que não se interessa por assuntos do dia a dia. Então tá aí, né? Pra gente ver que a igreja se interessa. E tem, graças a Deus, tem muita gente que procura também, né? É porque a igreja não divulga, mas ela se interessa muito ao homem. E como trabalha, né? E aqui nós temos, gente, doutor Eduardo Honorato. Vou até ler para vocês aqui, tá? Doutor Eduardo, ele é casado há 7 anos, é pai da Maria Alice, do Eduardo e da Maria Elisa. E fez graduação em Medicina pela Escola Superior de Ciência e Saúde no Distrito Federal, residência médica no Hospital das Forças Armadas, o famoso HFA em Brasília, para quem é de lá, né? E especialização em consultor médico do sistema Fertility Care, modelo Creighton, é isso, professor? É, modelo Creighton. Ô, doutor, da University School of Medicine nos Estados Unidos, tá, gente? Tá por aí, ó. O inglês é ótimo, né? Mas para vocês verem que o doutor Eduardo tem aí um currículo e tanto, e preocupado com isso, né, doutor? Muito bem-vindo desde Obrigado. já, né, por ser tão novo e se preocupar já com a saúde da mulher num todo, né? A gente fala que aqui, o professor estava falando isso, que a gente é uma coisa que a gente repete sempre no Trocando Ideias, que não existe problema, solução fácil para problema difícil. Então, e a gente fala que esse é um espinho na carne mesmo da pastoral familiar, que é essa questão do planejamento familiar, né, e tudo mais. Então, ter alguém como o senhor, que além da medicina, né, na questão da ciência, mas também da fé, consegue casar isso para nós, é ótimo. Mas começando do começo, por que estudar isso? Depois eu pergunto para o senhor o que é a NAPRA, mas por que ser ginecologista e buscar outra alternativa? Então, quando eu fiz a ginecologia e obstetrícia, quando eu estava fazendo a especialização, eu não tinha uma noção clara da relação fé e ciência. Eu, na verdade, todo médico, né, a gente aprende a não associar a fé e a razão, a fé e a ciência. Então, a gente dissocia isso e eu primeiro, enfim, infelizmente, só depois da residência que eu percebi que antes de médico eu sou católico. Antes de médico eu sou cristão católico. Já era católico. Já era católico, mas eu não tinha essa noção de que antes de qualquer prática médica eu tenho que lembrar que primeiro eu sou cristão católico. E a gente aprofundando mais na fé, minha esposa tocou num ponto crucial na questão médica, é a cooperação em pecado grave. Então, por exemplo, um dia a gente estudando mais a moral da igreja, falou assim, olha, meu bem, você sabe toda a questão da fertilidade, da questão de método de planejamento familiar, mas se você continuar com a prescrição de anticoncepcionais, você tem uma participação no pecado da paciente. Então, você entra na cooperação do pecado do outro. Então, a partir de 2015, eu decidi decidi não prescrever anticoncepcionais, enfim, a entender o que é a Igreja Católica e o que ela pede para mim, né? Antes, a partir de 2015. Tanto como cristão, mas principalmente como médico. E aí deve ter feito assim, né? As suas então, eu tinha o consultório cheio, de repente eu passei para um dia de atendimento e eu falei assim, olha, o que eu faço? Aí minha esposa encontrou um texto, o único texto que tinha em português era do professor Felipe Aquino, que ele fez em 2011, sobre a naprotechnology. E nós começamos a investigar, eu não dei muita moral no começo, e ela falou, vamos pedir ajuda para o diretor espiritual. E o meu diretor era irlandês, ele voltou para a Irlanda agora, e ele falou, olha, para as questões éticas, era uma questão que eu estava
precisando de respeito de gestação ectópica, que é bem complicada. E ele falou, olha, procura o Dr. Thomas Hilders, o Dr. Thomas Hilders lá nos Estados Unidos. E era exatamente o médico que criou a Naprotechnology. Eu falei, foi uma confirmação que eu tinha que ir. Em 2016 eu fui lá para Omaha, Nebraska, fazer o curso e em 2017 comecei o atendimento. Então, até entrando na Naprotechnology, então, assim, não é uma técnica, não é necessariamente uma coisa, um procedimento. É uma ciência para rastreio e cuidado da saúde da mulher. Uma nova ciência médica que talvez veio dar mais credibilidade para a ginecologia, deu mais condições para as mulheres católicas terem condição de serem tratadas da forma correta. É mais uma opção, né? Mais uma opção saudável, uma opção que a igreja recomenda. Mas eu quero só voltar um pouquinho mais antes de entrar na NAPRO. Essa questão, eu acho, do seu testemunho com a sua esposa. Porque é muito arriscado, né? Você, de repente, resolver ser coerente com a sua fé, né? E falar assim, não, eu não vou prescrever. Tá, e o médico vai viver do quê, se ele pede paciência? Você tem que ter muita fé, não é? Porque você tinha ideia, você e a sua esposa, que o número de pacientes ia cair? Eu tinha, e ela também. Aí ela até falou que ela não estava trabalhando, ela estava estudando para concurso. E ela mesmo que motivou, falou, olha, já que eu descobri essa cooperação, né, eu tenho que descobrir uma saída para o ginecologista, para o meu marido, né? E ela falou assim, olha, o que vai acontecer com a gente? Porque realmente teve um plano de saúde que eu tive que desligar do plano de saúde, enfim, tive que passar para atendimentos mais de plantão, então tive que procurar outras fontes, né, até estabelecer no consultório com a Naprotechnology. Arrependimento? Nenhum. Que bom, então, né? Graças a Deus. Porque hoje em dia, quando se pensa e se fala muito em médico, né, ainda se pensa numa carreira, lógico, que dê uma condição financeira maior, dá um status, né? E um médico que resolve fazer isso, coitado, ele tá... Coitado, assim, as pessoas menosprezam, né? Então, graças a Deus, essa coragem e hoje ter esse reconhecimento também. Mas então, vamos lá. E agora, o que é a Naprotechnology? Então, voltando ao assunto até mesmo falando de São João Paulo II e agora São Paulo VI. Então, Paulo VI, ele escreveu a encíclica Humanae Vitae e a partir dessa encíclica que motivou o médico, o ginecologista Thomas Hilders, lá em 1970, a realmente, de fato, buscar alternativas para a mulher católica, a atuar conforme a moral católica. E ele criou um conjunto de protocolos para rastreio da saúde da mulher, para cuidado e tratamento da saúde da mulher. Então, foram 40 anos de estudo, até formar um livro bem grosso, um livro de 1.200 páginas que a gente tem para estudar de protocolos, de rastreio de doenças, não só a respeito de infertilidade, mas qualquer alteração da saúde da mulher. Sangramento uterino, aborto de repetição, cistos, enfim, é um conjunto, uma ciência mesmo para a saúde da mulher. E daí isso foi com base em experiências, daí criou a escola, ou não? Ele criou um instituto. O instituto chama Instituto São Paulo VI, lá em Omaha, Nebraska. E recebe médicos de todo mundo. Ele é vivo? Então, ele recebe médicos de todo mundo, todo ano. Até quando eu fui fazer, tinham 10 médicos da Polônia. A Polônia manda muitos médicos para lá. Quando eu fiz, tinham 2 médicas de Portugal, as primeiras médicas de Portugal que foram fazer. Então, infelizmente, aqui no Brasil não é muito divulgado, não é muito conhecido. Vocês são 3 só aqui no 3. Brasil. Então, tem a doutora Carolina Delage, em São Paulo, e a doutora Melissa Abelha, em Brasília. E o senhor em Goiânia? E eu em Goiânia. Eu queria só... eu fico impressionada porque, tipo assim, voltando ao Humanae Vitae, né? Estudando a Humanae Vitae, eu não sei se o professor Felipe Aquino sabe disso, como ele sabe muita coisa, ele deve saber. Paulo VI não quis que as questões ligadas à moral conjugal entrassem no compêndio do Concílio Vaticano II. Ele queria estudar mais, ele queria se abrir mais. Então, ele deixou isso para um pouco mais além. Um anexo. Um anexo. E o mais bonito que, tipo assim, Paulo VI convidou inúmeros, e a igreja faz isso sempre,
inúmeros médicos a virem a Roma. E era o boom da descoberta da pílula, né, o anticoncepcional. E Paulo VI, porque também tinha muita gente católica dizendo, não, isso aqui agora é a resposta para a situação familiar. Porque também foi o boom do sexo livre, né? Sim, sim. Amor. Mas tinham questões também importantes sobre essa situação de como a gente vai se regular o nascimento das crianças. Porque a gente entrava também numa modernização enorme, a mulher saiu de casa para trabalhar, e como é que ela ia gerar também a fertilidade dela? Então é muito bonito, e eu acho que bonito assim, a mesma encíclica, eu não sei como ela foi recebida aqui no Brasil, professor, mas estudando ela lá, a gente viu principalmente na França, o quanto que essa encíclica foi polêmica. Detonada. Polemizada. E o bonito que nela nasce tanta coisa bonita. Nasce a naprotecnologia, nasce outros estudiosos, né? Ele trouxe o Paulo VI trouxe o casal Billings, ele trouxe o casal que na França estudava o método sindotérmico. Tipo assim, ele quis escutar, ele já intuía o que era, de fato era, né? E diz que foi lindíssimo a participação dos médicos que falavam para ele. Então é tão bonito ver isso, essa assistência profissional, né? É bonito, o Papa, ele vai ter essa palavra da fé, mas como ele é assistido por esses homens que intuem, que entendem, que vão atrás, que vão estudar, que vão colocar a fé ali, junto da razão, da ciência, e que intui. E o professor contava para a gente que os médicos falavam para ele, os médicos católicos, e que eram convencidos, porque também tinham médicos católicos que eram convencidos ao contrário, que a igreja devia se abrir à utilização dos anticoncepcionais, e que falavam, não, tem como, tem resposta. É a linguagem de Deus para o casal. Então, assim, a utilização de um método natural é uma linguagem de Deus, do corpo da gente. Então, é bonito. Então, assim, eu louvo a Deus pelo Dr. Eduardo, né? É o segundo médico da NAPRO no Brasil. Como eu fiquei contente, porque eu já tinha esse eco de lá do estudo que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, gente, a gente precisa viralizar isso. A gente tem que contagiar outros profissionais. E o mais bonito é que um profissional guiado por Deus, ele pode dar a resposta, né? E ele ajuda a igreja. Ele clareia, vamos dizer assim, a igreja. E a naprotechnology, ele depende do método natural. Então, depende da mulher se conhecer. Não adianta a mulher chegar com muito tempo de uso de anticoncepcional que a gente não vai conseguir nem dosar nenhum hormônio, nem avaliar como é que é o ciclo. Então, é libertador para a mulher fazer o método natural, que ela vai se descobrir e, a partir do ciclo dela, identificar algum problema. Então, algumas mulheres ficam dependentes de hormônio a vida inteira e só quando param lá, enfim, depois dos 35, descobrem problemas que as impedem de serem mães. Então, ele não extingue o Billings, né? Porque muita gente vai dizer, mas eu faço planejamento natural, método natural com o Billings, e agora vocês vêm com a NAPRO. Não, ele... Então, a NAPRO é um conjunto de protocolos, uma ciência para tratamento, diagnóstico, rastreio, né, e tratamento. Associada à naprotechnology tem o Creighton Model System, que é um modelo que tem a base completa pelo Billings, né? Enfim, o Billings, o John Billings e o Dr. Thomas Edwards eram amigos, né? Então, eles foram parceiros. Para criar esse protocolo da naprotechnology, precisava de um método padronizado. Então, ele precisava de estudos bem consolidados com muitas pacientes, né? E precisava padronizar para conseguir os dados que ele precisava. Então, ele meio que padronizou um pouquinho a partir do Billings, mas a base é a mesma. Então, uma coisa não veio substituir outra. O Eduardo, ela se complementa. Eduardo, como é que é aplicada a NAPRO assim, na prática, né? Eu vejo que é uma alternativa, por exemplo, para a fecundação in vitro, por exemplo, né? E outras coisas. Esse prefixo NAPRO vem do grego, quer dizer o quê? Na verdade, é Natural Procreative Technology. Aí já é uma sigla. Tecnologia de procriação natural. Então, assim, bem prático. O povo que acompanha a gente, que tem muita gente muito simples, né? Que, na prática, como é que isso atenderia a que tipo de necessidade, que tipo de alternativa? Tem gente que acha que é um procedimento mais avançado que fertilização, não tem nada a ver. E não é caro. Isso aí é um rastreio que o médico faz. Então, o custo vai ser a consulta do médico. Só isso. Para que tipo de mulher
Então, por exemplo, você tem casos que pacientes, principalmente pacientes, eu atendo muito caso de infertilidade, mas não só a infertilidade ela pode tratar, casos de abortamento de repetição ou sangramento uterino anormal. Então, por exemplo, nos casos de infertilidade, a paciente chega com os registros do Creighton Model, algumas vezes a gente consegue até ter um parâmetro pelo Billings. Então, as pacientes chegam com os gráficos escritos do ciclo para a gente analisar como é que está o ciclo, para ver como é que está a fase lútea, se o tamanho está correto, se o padrão menstrual é normal, se tem algum sangramento entre o ciclo, se a fase fértil é adequada. Então, a partir do gráfico, nós vamos dar uma visão geral dos possíveis problemas e começar a investigação hormonal. Então, os hormônios têm que ser dosados no momento correto, principalmente para identificação de deficiência de fase lútea, deficiência do segundo período. Então, tem que ser dosados os hormônios no 3º, 5º, 7º, 9º e 11º dia. Se a mulher não sabe o dia da ovulação, ela não consegue fazer o rastreio. Então, a partir desse rastreio hormonal e exames complementares, ultrassom, enfim, e outros, a gente consegue descobrir algumas possíveis causas, tanto da infertilidade ou outros problemas. Mas ele é uma exclusividade de mulheres já com a vida sexual ativa ou as meninas, né, solteiras e que ainda não estão com vida sexual ativa também já podem ir fazendo essa observação? Bem, é possível que as solteiras façam sim, mas só se tiver algum problema que as incomoda. Então, se ela tiver algum padrão alterado do ciclo, em vez de começar um anticoncepcional, calma, vamos investigar. Então, qual que é o problema? Ainda existe essa coisa assim... Ovário. Exatamente, porque a minha filha vai fazer 21 anos agora e foi diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos. Qual é o remédio? Anticoncepcional. E não é. Então, por exemplo, eu falo, anticoncepcional não trata ovário policístico. Pacientes que ficam usando por 10 anos, param de usar, voltam com os mesmos problemas. Mascara só, né? Só mascara. Então, se ela tem ovário policístico, geralmente a fisiopatologia que está envolvida é a resistência insulínica. Então, tem que tratar a resistência insulínica. Anticoncepcional não trata a resistência insulínica. Então, vamos tratar, lógico, tem que aliar, não só a metformina, né? Então, a gente tem outras possibilidades para tratar. Então, não só... quando eu terminei a residência, a metformina já era usada bastante. Mas tem muitas outras possibilidades além da metformina. E, lógico, depois tem que associar com alimentação, atividade física, que é fundamental. Tá aí, viu? Então, a doutora Priscila, como endócrino também, pode entrar Pode fazer o curso da NAPRO. Pode fazer o curso da NAPRO. Porque não é só para ginecologista. Então, tem muito médico de família que faz, tem muita outra especialidade que faz. Então, realmente, a Priscila, quando falou com a minha filha, ela falou a resistência insulínica. A parte endócrina é muito forte. É bom. Então, Tá ligado. aí, Agora, doutor Eduardo, não sei se vocês já conseguiram aferir mais ou menos a eficácia disso, no caso, por exemplo, de mulheres que chegam no consultório e olha, eu não consigo engravidar, mas não quero fazer a fertilização in vitro. Né? Não sei se existe já algum levantamento do tipo de eficácia da aqui no Brasil nós não temos esses dados. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de até 80% de sucesso. 80%. Enquanto que a fertilização, em 3 tentativas, chega a 50%. Né? Então, lá nos Estados Unidos, o centro deles, eles são procurados por muitas mulheres que não tiveram sucesso com fertilização, que aí, de repente, procuram eles, infelizmente fazem o inverso, né? Procuram eles para tentar solucionar o problema. Porque o problema existe, tem que identificar a causa da infertilidade. Para a NAPRO Technology não existe essa infertilidade sem causa aparente. Então, se tem infertilidade, tem que existir alguma causa profunda. Exatamente. Do problema, né? Agora, a gente sabe que a infertilidade ela depende também do marido ou da esposa, né? Uhum. No caso do marido, não tem nenhuma interferência no caso, não entra no... Sempre nós orientamos que procure um andrologista para investigar as causas do marido, mas indiretamente nós podemos contribuir, porque é importante, lógico,
união, enfim, a relação, ela para, enfim, ser fecunda, precisa do muco cervical de boa qualidade. Então, a gente pode melhorar o muco cervical da mulher, melhorar o padrão ovulatório dela para auxiliar que o espermograma, mesmo tendo uma redução na quantidade e motilidade, né, enfim, dos espermatozoides, que consiga ter sucesso na fertilização natural. Uma estatística de quanto por cento da causa da infertilidade do casal, seja por conta de problema do marido ou da esposa? Geralmente eles colocam mais ou menos 35% para o causa fator masculino, 35% fator feminino, então eles colocam mais ou menos equivalente. E o restante sem causa aparente. Então, na verdade, é um terço, né? É um terço sem causa aparente. Então, ali não tem muita... E nos casos de infertilidade por parte da mulher, quais são os problemas mais comuns? Porque eu vi um caso muito interessante agora, eu tenho uma moça que trabalha comigo, assessora minha, ficou 8 anos sem engravidar. Não conseguia. E não queria fazer também, porque é católico, não quis fazer a fertilização in vitro. Fez um tratamento com endocrinologia, engravidou. Eu não sei, parece que estava ligado com um problema também acho que de diabetes, não sei. Tem muita coisa que interfere, tireoide, alteração de tireoide interfere, aumento da prolactina interfere na ovulação e alterações próprias do ovário relacionadas à resistência insulínica também interferem. Tem fator tubo das trompas uterinas, né, que muitas vezes pode ter algum estreitamento e isso aí pode dificultar. E hoje em dia está aumentando muito a incidência de endometriose. Quer dizer, a NAPRO, o que ela faz é mergulhar nessas causas. Exatamente. E descobrir e tratar do problema. A diferença que a gente tem nas estatísticas lá dos Estados Unidos com aqui é no tratamento da endometriose, que lá eles têm... O Dr. Thomas Hilders, ele criou uma técnica um pouco mais inovadora, um pouco que dá menos aderência, que dá mais resultado positivo. Felizmente, a doutora Carolina, lá de São Paulo, ela já está fazendo essa técnica. A gente está tentando que seja mais financeiramente viável, né, para todas as mulheres. Mas a técnica dele realmente é diferente, que tem um sucesso maior. E a endometriose, a maioria das vezes, é preciso cirurgia. É preciso retirar os focos. A gente já sabe, assim, questões morais do anticoncepcional, da pílula. Mas, muitas vezes, a gente escuta também o barulho, também a nível de saúde. Isso de fato existe. A pílula também, ela tem um risco para a saúde da mulher? Tem um risco, só que ninguém chega no ginecologista e fala, olha, sua paciente aconteceu isso com ela. Eu tenho uma paciente, que ela é radiologista, e ela falou assim, olha, eu estou pegando muito caso de trombose cerebral relacionado com anticoncepcional. Outra paciente, ela teve na verdade, o meu público é viciado, né? O público que vem já com problemas, mas essa paciente teve um tumor hepático, uma outra paciente. Eu peguei um caso de uma paciente que teve um AVC em 2017, que foi descoberto, enfim, que ela tem uma trombofilia só depois, mas que a gente não costuma, enfim, a maioria dos ginecologistas não costuma fazer o rastreio de trombofilia para passar anticoncepcional. Então, aparentemente parece ser pequeno número de complicações, mas não é para quem teve, né? É verdade. Tem muitas pacientes lá em Brasília, eu conversando com uma vascular, ela falando, olha, tem muita menina nova com sequela fazendo reabilitação. Então, não é passado para a mídia, nem passado para os ginecologistas, mas tem que pensar nos riscos? Tem que pensar nos riscos e pesar eles. Eu acompanhei uma mocinha que estava se preparando para casar, católica, muito católica, se conheceu, fez um método sintotérmico e ela procurou um ginecologista porque ela tinha regras muito fortes e com muita dor. E o médico falou assim, não, vamos te dar um anticoncepcional só agora para te preparar, para, né, te dar um conforto para o casamento. Ela pensou, tomou e esse um mês de anticoncepcional desregulou o ciclo dela. Foi isso que a gente ajudou ela depois, durante 2 anos. E tem uma paciente que eu falo que muitas vezes o uso prolongado mascara os problemas. É uma paciente que usou por 13 anos e com 34 ela decidiu parar e tentar engravidar. E aí a menstruação não veio. E ela descobriu uma menopausa precoce com 34 anos. Enfim, ela já não tem quantidade de óvulos possíveis para a gente nem estimular. Enfim,
Ela só descobriu depois que interrompeu o anticoncepcional. E a questão do... A gente fala muito do anticoncepcional, mas hoje em dia também a gente vê muito a questão do DIU, né? Além da gente saber que ele é abortivo, mas também para a saúde da mulher. Qual é o perigo para a mulher enquanto saúde uterina mesmo do uso do DIU? Bem, o DIU tem aquele DIU de cobre e tem o DIU que libera o hormônio, né? Então, o DIU de cobre, ele, em alguns casos, ele vai provocar um sangramento mais aumentado, cólicas mais aumentadas. Então, às vezes, tem mulheres que se sujeitam a ter dor na relação para não retirar o DIU. Então, tem mulheres que continuam tendo mais cólicas, mais desconforto, mas não preferem manter o DIU no lugar. O DIU com hormônio, ele muitas vezes pode causar um estreitamento, um afinamento do endométrio, que muitas vezes, depois de retirado, demora a voltar esse endométrio a proliferar de uma maneira correta. E algumas pacientes têm dificuldade a engravidar mais rápido por conta do uso do Mirena. Agora, os dois tipos são abortivos? São. Os dois? São. O Mirena até mais. Até mais? É. Por quê? Porque ele não inibe a ovulação, né? E ele permite que o espermatozoide passe com mais facilidade e encontre o óvulo com mais facilidade. O Mirena, ele não causa essa inflamação igual o DIU de cobre faz. O DIU de cobre, ele faz uma inflamação local que acaba que mata muitos espermatozoides. Né? Entendi. Doutor Eduardo, uma questão um pouco assim polêmica, mas eu acho que é importante colocar aqui. Padre Paulo Ricardo, ele fala em todas as palestras dele, inclusive na televisão, que os anticoncepcionais modernos também são abortivos. Não que seja sempre abortivo, mas há a possibilidade de ser abortivo. Então, todos os métodos eles têm uma potencialidade. Não posso falar que o DIU é abortivo, não é a finalidade dele, né? Mas ele tem a potencialidade de provocar algum aborto. Então, a paciente ela ovula um dia por mês. Então, ela usando o DIU, se ela tiver relação nesse dia fértil, aí pode ser que o espermatozoide encontre o óvulo e pode provocar algum aborto. Não que necessariamente ele seja diretamente abortivo, que não é a finalidade. Mas o anticoncepcional, antigamente ele tinha uma dose muito alta, então a dosagem do estradiol era alta e realmente bloqueava a ovulação. Mas como tinha muito efeito colateral, enfim, causando muito tumor, muito câncer de mama, AVC, eles baixaram a dose para uma dose mais segura, mas se essa dose mais segura permite a ovulação. Então, pode acontecer, não dá para quantificar quantas vezes e todas as vezes que acontecem, mas pode ser... Pode impedir a anidação. Impedir diretamente a anidação. Pode permitir a fecundação e impedir a anidação. Aí acaba acontecendo um aborto. Mais uma coisa, desculpe se eu estou perguntando muito. Não, nós estamos trocando ideias. Porque como eu recebo muita pergunta desse tipo, né, há mais de 40 anos, então as duas são bastantes, né? A igreja não tem dúvida de impedir a fecundação in vitro, por aspectos antropológicos, filosóficos e teológicos. Agora, no aspecto científico, médico, quais são as contraindicações, se há, da fecundação in vitro? A fertilização in vitro, além de realmente tirar todo o respeito, que o ser humano tem uma forma, né, correta de ser gerado, enfim, mas o problema é no processo da fertilização. Essa fabricação desses embriões que ao longo do processo vão se perdendo. Então tem lá um estudo que o Dr. Hildreth fez, ele contabilizou que a cada 6 embriões fabricados, né, só um realmente de fato é gerado. Então, para cada criança que nasce, 6 morrem. E também faz a redução embrionária, muitas vezes, né? Eu não sei se no Brasil isso é permitido. Não. Não é permitido. Mas nos Estados Unidos se faz, né? Ah, sim. Teve aqui uma vez no meu programa, Escola da Fé, uma doutora da Faculdade de Medicina ali de São Paulo, e ela mostrou um filme, né? Da redução embrionária, coisa da, quer dizer, uma injeção eliminando realmente um embrião no ventre da mãe. Primeiro que eles falam, até mesmo para ficar tranquilo para a paciente, que são pré-embriões, né, no processo e tudo. Então, não é vida, né? Nada é vida, não é vida. Hein? Não é vida ainda, né? Então, muitos cientistas quiseram
classificar a vida só depois de nidação. A gente sabe que não existe isso, né? Pela embriologia, já desde a fecundação é vida, né? Muitos cientistas só se apoiam nisso. Não, só depois da nidação que eu considero que é vida. Então, por isso que muitos cientistas e muitos colegas não têm problema nenhum a respeito disso. Não. É uma questão de... E é interessante que o Dr. Jerônimo Lejano deixou isso bem claro, né? Exatamente. A coisa acontece desde a fecundação. Tudo bem. Desde a fecundação ele já é... Agora, em termos assim de aplicação na saúde pública, SUS, por exemplo, você acha que esse método pode entrar? Ou já entrou, não sei. Então, eu tenho absoluta certeza que sim. Isso aí é questão de ensino, né? Se começarem a ser ensinadas as opções terapêuticas, é muito fácil. E, enfim, é uma coisa tão plausível. É um modelo de investigação que não existe na medicina tradicional. Então, você vai investigar as causas, vai tratar com medicações que são comuns. Baratas. Não tem um custo Não. alto. Então, é uma coisa que, por exemplo, a saúde pública seria super viável. Seria. Basta uma cultura. A gente Exatamente. tentar trabalhar essa mudança de cultura. E a queda do preconceito, né, doutor? Porque eu digo assim, tudo que é remédio, né, ele vai mais rápido, porque todo mundo, porque é ciência, e aquilo que é o natural e que não tem custo, não tem muito valor, né? Porque a gente vai... Então, não, ela é viável, e é barato, é só uma questão da gente trabalhar isso aí. Então, nós aqui. E não é focado só para ginecologista. Então, a Napro Technology, o curso, né, é também aberto para muitos médicos de família. Então, muitos médicos de família vão fazer o curso. E, enfim, qualquer área da medicina. Doutor Eduardo, alguma pessoa que esteja nos assistindo, alguma mulher que esteja interessada em conhecer mais, né, essa nanotecnologia, há algum material na internet que a pessoa possa acessar, algum site que ela possa ler, aprofundar, o mesmo seu, ou de alguma... Então, tem muito material em inglês, né? Então, o site, enfim, em português nós temos o site, mas é um site com não tantas informações. Tem umas informações mais básicas. Temos. Nós, como somos poucos, né, no Brasil, a equipe se uniu e a gente faz periodicamente reuniões por Skype para trocar ideias de casos, né, fortalecer o grupo, porque nós somos poucos, né? São 3 médicos mais 9 instrutores. Sim. Então, porque além dos médicos tem a questão dos instrutores. Em alguns casos nós indicamos que faça o Creighton Model System, né? Esse método, ele é diferente do Billings, ele é cobrado, né? Então, alguns casos específicos, casos mais sérios, principalmente em infertilidade, é preciso fazer o Creighton Model System. Mas tem o site que lá consegue o contato nosso, o contato dos instrutores, que é o www.cr... Tá na tá tela, isso. Isso. Ai, que bom, está ali na tela. Ótimo. Isso. crmsbrasil.com.br. Eu sei que nos Estados Unidos e Canadá tem uma associação de médicos católicos muito forte, né? Inclusive, vários médicos importantes participam deles. Aqui no Brasil, há uma associação de médicos católicos que possa, por exemplo, difundir mais uma tecnologia dessa? Então, está começando a crescer agora. Por exemplo, a Associação de Médicos Católicos de Goiânia, da Arquidiocese, começou agora, esse ano. Então, assim, eu acho que agora realmente está crescendo. Há uma Associação Nacional de Médicos Católicos? Tem. Tem? Tem. Então, certamente vai ser um campo bom para vocês poderem difundir isso aí, né? Isso, com certeza. Mas depende de nós também, né? Pacientes, não, claro, usuários, da gente fazer esse boca a boca e se multiplicar. Né? Eu penso assim, eu tive esse final de semana com o Cleiton em Macaé, no Rio, no encontro da pastoral familiar. Então, as pastorais familiares que trabalham diretamente também, porque a gente fala assim, eu que já não estou mais em idade reprodutiva, por que eu vou querer saber disso? Não, eu preciso saber também para passar para os filhos, para os catequistas, né? Eu acho que a pastoral familiar, todo mundo tem que se envolver porque é uma solução. E principalmente no curso de noivos, eu percebo que é deficiente. Realmente falar que a eficácia do Billings ou do Creighton é alta, chega a 97%. Então é tão alta quanto a pílula.
E faz menos, mas não faz mal, Muito, né? não faz mal. Não e faz além muito mal, super bem. isso, super bem para o casal. Sim. A relação conjugal, o diálogo, enfim, a participação do marido até na saúde da mulher. Isso aí é totalmente diferente o casal que faz método natural do que não faz. O bonito de um método natural é que, de fato, é um jeito do casal, próprio do casal de gerar a fecundidade dele. E com os métodos anticoncepcionais, a gente vê que a responsabilidade pesa sobre a mulher. Sim. Foi você que não tomou a pílula. Sim. Foi você que não cuidou de você. Então, assim, é uma linguagem do casal. Né? Santa Teresa d'Ávila diz que a gente só vai entrar no céu a partir do conhecimento da gente mesma, né? Conhece a ti mesmo para ir para o céu. E é bonito que a gente vê que, no método natural, o casal tem essa oportunidade de se conhecer, de conhecer essa linguagem do corpo. E essa linguagem maravilhosa. Porque, tipo assim, essa beleza que Deus fez a mulher que ovula uma vez por mês, né? Que ela pode ler essa linguagem do corpo de dizer, não, hoje a gente não pode ter, nesse tempo a gente não pode ter neném, não dá nessa responsabilidade de como gerar os filhos. E pode, lendo o corpo, se conhecendo, se programando. Né? A gente quer um filho. Muitas vezes, né, doutor, o senhor teve a oportunidade hoje de falar de pessoas do campo médico que nem se conhecem, que não sabem quando ovulam. Então, assim, esse jeito de ler o corpo, de entender o corpo. E também uma oportunidade de, quando leio o meu corpo, eu sei quando é que ele está doente. Eu posso já prever algo que antes... E o casal, né? Sim. Assim, que a gente fala essa questão do relacionamento, porque eu lembro que é ótimo, porque na minha época era o Cleto quem fazia as anotações, né? Eu senti que ele fazia. Mas até nas TPMs das mulheres, né? Então os maridos já sabem, não, já dá para entender um pouco mais, porque está perto de menstruar, ela está vivendo tal coisa. Então a gente consegue, né, também fazer esse relacionamento conjugal que faz parte disso também, né? Isso porque eu tinha uma curiosidade também. Nas suas consultas, as mulheres costumam ir sozinhas ou geralmente vai o casal? A maioria é acompanhada, a maioria das vezes. Porque é um método, eu acredito, né? A ANAPRO, que ele também é mais para o casal viver e se entender junto ali, né? A saúde é da mulher, mas envolve a conjugalidade ali, não? E até mesmo você falou da TPM, a ANAPRO tem um protocolo muito bom de tratamento para TPM. Então, assim, enfim, serve para muita coisa, muito mais do que a gente imagina. Mas o método natural, eu não digo que é só para espaçar ou alcançar uma gravidez. Principalmente para quem quer alcançar uma gravidez, é importante fazer, mas é um rastreio da saúde da mulher. Então, quando chega a paciente com o ciclo todo anotado, é muito mais fácil eu ter uma noção da saúde dela reprodutiva a partir do gráfico. Então, tem uma colega, uma amiga lá em Goiânia, que ela descobriu um câncer de ovário bem no início, fazendo as anotações do Billings. Então, ela foi operada, enfim, ela ficou curada. Mas você vê que se ela estivesse usando algum hormônio artificial, ela ia descobrir talvez quando tivesse um câncer mais instalado e difícil de ser tratado. É bem interessante mesmo. Eu esses dias ouvi também uma pessoa me contando que ela estava fazendo exames porque estava com sangramento, estava com hemorragias mesmo, assim. Então já estava fazendo exames, se preparando para fazer a esterectomia. Né? E foi no exame que ela descobriu que ela estava grávida. E com aquelas hemorragias todas, imagina, né? Se vai direto também, então não conseguiu nem se observar e já sabia que, né, já foi para tirar o útero, na verdade a pessoa estava grávida. Então é bem complicado. Essa questão da gente se observar, ela vale muito, muito a pena, né? Doutor, e como o professor perguntou ali dessa questão, assim, eu vi no site ali que vocês são só 3 médicos, não sabia que tinha essa questão também dos... monitores, não? Como é que vocês chamam? Instrutores. Instrutores. Uma pessoa que está nos assistindo agora, né, vamos dizer assim, lá do sul do Brasil, que quer fazer uma experiência, quer ter uma consulta precisa ir atrás do médico, vocês não fazem esse atendimento à distância? Infelizmente, o CFM ainda não liberou atendimento online, né? Então tem que ir atrás mesmo. Antes a gente orienta que primeiro comece o método,
para depois, com 3 gráficos concluídos, realmente consegue visualizar muito bem como é que é o ciclo, que procure o médico especialista. Comece o gráfico do método... Dependendo do caso, a gente orienta que faça o Creighton, em alguns casos ligados à infertilidade, um pouco mais sérios. Mas, muitas vezes, só o fato de fazer o Billings também já dá para a gente ter uma noção boa. Mas aí tem um instrutor que acompanha esse gráfico, a pessoa entra no site e como é que ela vai começar a fazer o Pelo gráfico? site consegue o contato. E daí já ele vê os primeiros passos. Mas, graças a Deus, agora foram mais 4 médicos esse ano e que completam o curso em abril do ano que vem, né? 3 médicos de São Paulo e uma da Paraíba. E ano que vem a gente espera e, enfim, eu tenho certeza que outros médicos irão fazer o curso. É um curso caro, doutor? Não, eu acho, assim, é um curso que dura 6 meses, mas com 2 períodos presenciais só, então cerca de 8 dias que você realmente tem que ir lá, nos Estados Unidos, mas nos outros meses você vai fazendo prova à distância, tipo ensino à distância, né? Então 2 períodos que você vai pagar as passagens e o curso custa em torno de $4.600 mais ou menos. Não tem mestrado que custe... Então a Ivana falou que o mestrado dela foi mais caro. Não, que custe mais do que isso. Então, né, vale a pena, ainda mais vamos dizer assim, mestrado em medicina, é uma coisa mais técnica que realmente não é tão caro. Então, médicos, vamos lá, né? Os médicos que não têm possibilidade de pastorais familiares, vamos ajudar, né? Os médicos aí. E tem um período de inscrição, o senhor sabe? Não. Então, são 2 etapas. Então, a primeira etapa pode ser feita na Cidade do México. Geralmente, a Cidade do México fica um custo menor, que é feita em fevereiro. A segunda etapa é sempre em abril, né? Então, ou você faz a primeira etapa na Cidade do México em fevereiro e a segunda etapa em abril, lá em Omaha, Nebraska, ou a primeira etapa também em Omaha em outubro e a segunda etapa sempre em abril. Então tá aí, né, pra gente... Doutor Eduardo, eu comecei dizendo aqui no programa e eu repito, para mim o problema hoje mais difícil na pastoral familiar é a questão do controle da natalidade. E é uma coisa muito difícil da gente convencer as pessoas do valor da vida, a importância da vida, né? A gente está cansado de ver, por exemplo, o mundo numa implosão demográfica, né? Eu me lembro de um artigo de 1984, da revista Veja, de um historiador francês, Pierre Chauny, ele dizendo que em 84, que na França já construía mais ataúdes do que berços, mais caixões de defunto do que... E a gente sabe que a Europa inteira está definhando. Não tem nenhum país na Europa hoje que mantenha uma taxa de natalidade de 2,1 filhos, né, por casal, que é o mínimo necessário para manter a população. Quer dizer, há um medo hoje da vida muito grande, né? Então isso faz com que os próprios casais católicos, eu penso que a maioria deles optam por usar pílula, usar DIU, outras coisas, embora a igreja fala com todas as letras que não pode. Há alguma interação, alguma correlação entre aí a tecnologia e controle de natalidade, alguma coisa que possa uma ajudar a outra? Sim, com certeza, porque eu vejo que muitos casais também têm medo quando passam por alguma dificuldade, principalmente algum aborto, né? Então, muitas mulheres que sofreram aborto, elas têm medo de ter mais filhos, por medo de ter algum outro evento. Então, muitos evitam por problemas da saúde da mulher. Por exemplo, tem um amigo lá em Brasília que a esposa teve muito problema na gestação. Teve um risco de parto prematuro, foi uma gestação realmente muito penosa para ela. Teve que ficar em repouso a gestação inteira. Então, com a Napro Technology, ela poderia ter sido tratada, teria uma gestação mais tranquila e, enfim, poderia ter uma nova gestação. Ele, por medo dela engravidar, fez vasectomia, depois ele reverteu a vasectomia, né? E agora está tentando engravidar, eu estou tentando ajudar eles, mas esse medo de uma gestação que não foi muito adequada, talvez a Napro Technology, ela tem 3 áreas. A área cirúrgica, que é muito relacionada com a endometriose, a área clínica, que é essa básica que muito médico de família pode fazer, esse rastreio, e tem a perinatal, para acompanhar as gestações, para ter uma gestação saudável.
Então, isso aí garante que uma gestação, ao longo do primeiro, segundo trimestre, ocorram de forma tranquila, porque muitas mulheres depois do filho, ficam com trauma, né? Isso aí, às vezes, é lógico, tem aquela questão de número de filhos, que isso aí já não entra muito na NAPRO, mas pelo menos a NAPRO consegue ajudar dessa forma, garantindo uma gestação tranquila, um parto tranquilo, né? Por que não sei se é uma tendência da modernidade ou não, essa tendência da mulher querer dar à luz antes da hora. Eu sou matemático, sou físico, então não sei a linguagem ginecológica adequada. Mas uma filha minha, por exemplo, com 7 meses, foi difícil segurar o parto até 8, 9. Né? Por que acontece isso? Graças a Deus está mudando essa ideia. E realmente, o parto normal, a gente está conseguindo ter um incentivo e as pessoas estão mudando essa mentalidade. Eu acho que foi muito de uma época que se fazia cesárea em todo mundo, né? Então, eu lembro da família, por exemplo, da minha esposa, todas as mulheres da família tinham feito cesariana. E nós temos 3 filhos, 3 de parto normal. Então, quando você deixa tudo natural, favorece a você deixar realmente o tempo certo do bebê nascer. Então, acho que está mudando isso. Mas no caso da sua filha, da Priscila, ela não foi que ela quis. Tinha muita contração, 7 meses. Ela aí o João entrou com medicação para segurar e o Joãozinho nasceu lá, não sei se 8 ou 9 meses. Então, aí entra no protocolo da reposição da progesterona, que tem na NAPRO Technology, que diminuiu bastante a prematuridade. Diminuiu bastante mesmo lá nos Estados Unidos. Então, você vê que ao longo da gravidez você tem que ter um valor correto da progesterona. Então, a progesterona ela vai se elevando até o final da gravidez e depois do parto ela cai. Então, esse protocolo não existe, enfim, fora da NAPRO Technology, para saber se está no valor normal. A progesterona é o principal hormônio da gravidez, é o que mantém a gravidez, que deixa o útero relaxado. Então, essa contração é o útero contraindo, né, irritado, querendo expulsar esse bebê. Então, a progesterona serve para isso, para relaxar esse músculo que é o útero. Então, talvez, como não tem protocolo aqui, muitas vezes é usado uma dose inadequada da progesterona, quando a gente repõe, né, para deixar essa gravidez conseguir até o termo. Eu não sei se é possível uma resposta para a pergunta que eu vou fazer. Porque uma das vantagens de ser mais velha é que a gente já viu muita coisa. Né? mas tem mulher que tem uma gravidez assim, mas tranquila, trabalha até a hora de dar luz. E tem outras que, meu Deus do céu, vai para a cama. O que há de diferença básica nesses casos? Então, muitas vezes você tem estilo de vida diferente, você tem alimentação, se faz atividade física ou não, você tem uma história atrás, se tem alguma... Entra tudo, entra alguma comorbidade, entra até um preparo que é feito antes de engravidar, né? Então, esse planejamento é importante, até mesmo esse planejamento familiar, até mesmo para você engravidar com saúde, né? É perigoso uma mulher engravidar muito próximo já meio avançada e ter um filho down, alguma coisa desse tipo? Depende. Por exemplo, eu vejo pacientes com 30 anos tendo uma gestação mais complicada, com problemas, dependendo das comorbidades que ela tem. Se de repente ela com 30 anos está fora do peso, tem hipertensão, tem diabetes, uma de 40 que está totalmente bem de saúde, vai ter uma gestação muito mais tranquila. Doutor Eduardo, existe na NAPRO um protocolo para eclâmpsia, pré-eclâmpsia? É para redução da incidência da pré-eclâmpsia, né? Isso aí a gente vê a partir da progesterona, porque você precisa de uma implantação boa do embrião e uma placentação boa. Então, a pré-eclâmpsia é principalmente por defeito da placentação, dessa inserção da placenta no útero. Então, se você tem um endométrio bem proliferado e bem secretor, bom para essa implantação, e uma reposição da progesterona quando precisa, quando você tem uma deficiência, vai garantir que essa placentação seja melhor e menos risco de pré-eclâmpsia. E para miomas também, doutor Eduardo? Existe algum protocolo? Não, o mioma não tem como você, muitas vezes, evitar o surgimento, que isso aí muitas vezes é genético, a causa da formação dele.
né? Então não tem um protocolo para você fazer alguma coisa para evitar, não. Você tem formas de melhorar a questão hormonal, que pode indiretamente diminuir a produção deles. Eu digo, essa questão nossa da saúde da mulher e de reprodução, sempre tem muito, principalmente a gente aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito em várias coisas, né? E quando você quer melhorar, por isso que eu digo, essa questão é cultural da gente mostrar que é natural, que faz bem, né? E não é caro. Então, para a gente procurar, como a questão dos partos, você perguntou aí, né? Eu perguntei para a Ivana se os partos dela foram naturais, ela disse que os 3 foram lá na França, naturais e sem anestesia, sem né? anestesia. Eu também tive 3 filhos, mas as 2 meninas foram naturais também sem anestesia, mas o do meio foi cesárea. E quando eu conto isso, que o do meio foi cesárea, porque ele estava... Bom, Davi não nasceu de 42 semanas, mas não queria sair mesmo. Como? Isso é impossível. Depois de uma cesárea você tem um parto natural. Então, é um preconceito. Não, só pode fazer 3 cesáreas também a mulher que não tem condições. Isso tudo é muito um preconceito. É mito, né, doutor? Doutor? Porque são coisas que é o mais fácil. É mais fácil você marcar uma cesárea, você fazer, né? Ou você teve 3 cesáreas, então já chega, você não pode mais ter filho porque seu útero não aguenta. Lógico, existem casos e casos, mas existe muita fantasia também em cima disso, né? Qual é a diferença, assim, percentual do Brasil para os Estados Unidos? Você fez toda essa formação nos Estados Unidos, em termos de quantidade de partos feitos por cesárea e parto natural. Então, quando eu estava lá fazendo o curso, um colega que estava fazendo o curso americano perguntou exatamente isso, a taxa de cesarianas aqui, porque ele tinha ouvido falar que era 80%. Eu falei assim, olha, na rede particular é 85%. Então, 85% dos partos na rede particular é cesariana. E ele ficou abismado. Aqui a gente consegue no SUS mais ou menos uns 60% de taxa de cesariana. Alguns poucos centros que são focados em parto normal realmente conseguem aproximar dos números da OMS que sugere que seja mais ou menos 30% de taxa de cesariana. Mas a cada dia a gente está vendo que vem pacientes muito novos que já com 2 cesarianas, que indiretamente a gente é obrigado, enfim, pelo protocolo, fazer outra cesariana. Então isso aí é uma bola de neve. Então cada vez mais eu chegar no SUS ou enfim, qualquer serviço, pacientes já com 2, 3 cesarianas, que aí a gente é obrigado a fazer outra cesariana. Chega a quanto por cento que você falou? Lá nos Estados Unidos, ele obedece mais ou menos uns 35% de cesárea, né? Na França, onde eu tive meus filhos, a cesárea só acontecia quando era um caso clínico. Exatamente. A participação no médico na hora do parto era só se tivesse alguma coisa que ele precisava, um procedimento de fórceps ou, de fato, uma cesariana. Mas eu não vi médico. Era tudo parteiras. Obstetra, né? Era sage-femme, mulheres sábias. Coisa bonita, né? Gente, é muito assunto ainda, né, que a gente tem aqui. Eu teria aqui para gastar aqui o tempo com o doutor Eduardo, mas o nosso tempo está terminando. Esse programa, lembrando que ele reprisa na quinta-feira, às 2h da manhã, mas nós estamos aqui bem dispostos a reprisá-lo num horário, né, ou um dia do programa ao vivo, porque a gente sabe que é um programa de interesse a muitas pessoas, né, e muito que precisa ser esclarecido e levado a tanta gente vamos dizer assim, essa novidade aqui na medicina que a gente pode cada vez mais se aprofundar. Então, eu quero agradecer a presença do Dr. Eduardo aqui, né, essa disponibilidade em nos esclarecer muitas coisas, mas também deixar aqui o Instagram dele, que é @doutoreduardohonorato.go, tá? Então tá aí também no nosso GC. E o site dele com as outras doutoras, as outras 2 médicas no Brasil que estão também usando, vamos dizer assim, né, a Naprotechnology, que está aí, então, www.crmsbrasil, que também está aí, crmsbrasil.com.br, que você vai ter maiores ali informações e saber, né, se você deseja também estar mais inserido na Naprotechnology e também incentivar o seu médico.
aí, ou algumas pessoas na sua região que possam, né, investir nesse curso e fazer também para que a gente possa difundir cada vez mais aquilo que a medicina tem e que a igreja está ali junto para que a fé e a razão possam caminhar juntos e a gente possa ter aí uma sociedade bem mais feliz. Mais uma vez, obrigada, doutora, obrigada, professora, obrigada, Ivana. Carla. E a gente se encontra aí durante a nossa programação aqui na Canção Nova. O professor hoje fez pergunta, hein? Professor, hoje... Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.